Bora para a análise de hoje. Analisando aí para a semana, já vamos fazer um mapeamento. Então aqui começando pelo EURUSD. A gente está vendo que o mercado estava numa alta, ele tinha alinhado uns topos, agora ele tentou andar de lado aqui um pouquinho, mas não conseguiu. Dá para ver que ele já está abrindo aqui embaixo dessa liquidez, que ele meio que alinhou os dois fundos, tem essa outra liquidez aqui embaixo também. Ele já está abrindo aqui embaixo, então alguns cenários que a gente observa numa reação abaixo desses fundos, então se ele reagir e configurar um gatilho que a gente gosta de ver como um POI, por exemplo, já considera uma boa entrada, né? Pode ser que ele faça isso aqui embaixo também, que também é uma boa liquidez, né? Então são cenários aí, ó, onde o mercado deixou um fundo de liquidez, né? Ó, fez 1, 2, 3, que é a mesma coisa, né? Um pouco mais, só que aqui ele ainda meio que alinhou esse fundo, né? Então quando tem dois fundos alinhados também é interessante. E para pensar em venda, ele teria que. Eu gostaria de ver ele visitando aqui embaixo, corrigindo sem configurar nada, e aí quando ele voltar a cair, aí ele configurar algum cenário de baixa, por exemplo, tá? E aí ele estaria fazendo, né, aqui um topo mais baixo que o outro, para que ele possa, talvez, quem sabe, puxar nessa baixa aqui, né? Tentar vir mais embaixo. Também é uma opção que a gente tem, tá? Então são esses dois, praticamente esses dois cenários, né? Para compra, ele tem que visitar embaixo dos fundos, aqui embaixo. E para vendas, ele teria que sentir talvez essa liquidez que ele já está visitando, ele subir fraco, e aí quando ele volta a cair, aí sim ele deixar uma confirmação para nós, tá? Então são esses os cenários aí pro EURUSD, tá? Vamos só apagar aqui esses nossos desenhos. Praticamente é isso. A gente observa que ele já está abrindo embaixo, então bem provável que ele vai reagir aqui. Vamos ver se ele reage confirmando algo ou se ele vai confirmar na queda, por exemplo, né? Vamos ver mais para trás o que ele tem ali pensando mais para cima. Para pensar em venda mais para cima aqui, já visitou aqui em cima, que ele tem uns topinhos, mas está muito, deixa eu ver, muito pouco expressivo, né? Eu não ficaria tão de olho assim, eu ficaria mais de olho aqui, né? Mas aqui ele também tem essa região aqui que ele andou bastante de lado, pode ser interessante, ó. Então, se por acaso ele não confirmar nada, continuar subindo e chegar aqui nessa região, pode ser que ele sinta, né, uma oferta. Configure algo aqui, eu também fico de olho, tá? Pode ser bem interessante. Ainda mais que aqui ele já está perdendo a amplitude da pernada, né? Então ele deu uma baita pernada de alta, ele corrigiu, aqui já deu uma menor, e aqui outra menor. Pode ser que agora ele veio aqui para conseguir ir lá e aí cair, entendeu? Pode ser uma boa opção também. São cenários que a gente fica de olho. Pode ser que ele venha fazer essa mesma coisa aqui em cima, né? Que aí ele está capturando a liquidez desses topos, que é uma liquidez bem boa aqui em cima, né? Então aqui a gente tem um topo bem expressivo aqui, né? Tá bem nítido. Tá até alguns topos alinhados, né? Ele tem 1, 2, 3 topos alinhados. Então uma liquidez bem boa aqui em cima também, tá? Então são os cenários que eu vou ficar de olho aí para segunda e provavelmente terça-feira também, né? A princípio é isso. Aqui para baixo ele tá meio longe, né? Mas ele tem uma região boa aqui de... Vamos ver aqui. Opa. Vou puxar uma POC aqui para ver. Ó, essa região aqui também é bem significativa, né? Uma região bem... Bastante volume, bastante interesse, né? Pode ser que ele limpe e venha aqui, ó. É um outro cenário que é uma possibilidade, né? Tá limpando liquidez, ainda tá tocando numa região. Pode ser bem interessante, tá? Então são os cenários mais próximos aí pro USD. Agora pro GBP-USD. O GBP ele tá aqui numa hora com esses topos bem alinhados, né? Então já deixei marcado ali, isso aqui tá marcado semana passada. Então se por acaso ele vier aqui em cima capturar, sentir a demanda, a oferta aliás, e configurar um pó de baixo, a gente vem dentro. Aqui nessa região, assim, como tá, se a gente olhar aqui até no 15 minutos dá para visualizar, né? Os topos estão muito bem alinhados.
Aqui eu até considero um choque também, tá? Que é um outro gatilho que eu uso. Ele tem que ser no 5 minutos pelo menos, né? Então o mercado visitar aqui, aí ele deixa um fundinho, ele rompe esse fundo e a gente pega a compra aqui no teste. Para pegar um movimento de baixa aqui dele sentindo a liquidez. Também uma boa opção, tá? Então é uma região que eu fico bastante de olho para venda, né? Ele já está abrindo aqui embaixo, bem parecido com o cenário do Euro USD. Aqui eu já tinha deixado esse fundinho, ó, bem parecido com o Euro USD, né? Eu tinha deixado esse fundo aqui marcado. Então ele já está visitando aqui embaixo. Se ele visitar aqui, subir e confirmar um pó de alta, a gente pode comprar. E aqui tem um ponto interessante, que pode ser que ele capture essa liquidez aqui, ou até mesmo essa outra aqui embaixo, para ir de fato lá buscar aquela liquidez maior que ele tem aqui em cima, né? Então são opções que a gente pode ficar de olho aqui, tá? Da mesma forma que o euro, ele tem aqui embaixo essa outra liquidez, né? Também pode ser que visite, venha buscar. Aqui também, ó, tem, se a gente for ver, tem 1, 2, 3, 4 fundos aqui praticamente alinhados. Então uma liquidez bem interessante aqui no GBP/USD, tá? Então são os cenários que eu fico de olho. Para compras aqui embaixo, para vendas lá em cima naquela região, tá? O SDCAD, vamos dar uma olhada. O SDCAD ele veio aqui aparentemente de uma fazendo tipo uma acumulação aqui, né? Ele tentou andar de lado aqui, capturou aqui, tentou andar, não subiu, veio mais e aí entrou um interesse bem significativo de alta aqui, né? Então, pode ser que agora ele queira dar uma continuidade nessa alta. E ele visitou aqui uma região embaixo desses fundos aqui, né? Aqui provavelmente ele deve ter uma divergência na RSI também, vamos dar uma olhada. Talvez ele não aparece, né? Ah, deixa eu ver ali. Tava com uma divergência na RSI também, né? Então, bem provável que ele dê uma engatadinha na alta. Ele já tá subindo aqui, né? Ele tem esse topo aqui no 15, mas como ele tá muito perto do outro, eu vou deixar só o de cima marcado. Só esse topo aqui, né? Que é um topo que a gente já tinha ali desenhado. Deixar essa liquidez aqui. Então eu espero ele vir aqui, sentir essa liquidez, confirmar algo de baixa. Ou tem a opção dele vir aqui nessa região. Então ele captura essa liquidez, toca lá naquela região, sente e aí ele configura um pó de baixo. Também é um bom contexto, né? Para compras, pessoal, vamos ver. Para compras aqui, vamos ver se ele tem uma POC aqui nessa região. Pode ser interessante, que ele já está deixando um fundinho bem interessante também, né? Pode ser que ele venha aqui. Mas eu gosto bastante dessa região assim também, ó. Então, por exemplo, ele visita lá, pode ser que ele visite lá e depois venha aqui testar para daí subir. Opa, pode ser uma opção assim, né? Ele sentir lá, não confirmar nada e quando tocar aqui, aí ele continuar a subir, né? Pode ser uma opção. Como também agora ele já vinha aqui sentir essa região. E aí formar algo de alta também pode ser algo interessante, tá? Vamos dar uma olhada aí. A princípio é isso para compras, né? Considerando que aqui pode ser que foi uma região de acumulação, né? Ele acumulou aqui para daí engatar na alta. Seria legal ele fazer um testezinho aqui, pelo menos nessa região, né? Um jogo que eu fico bastante de olho. Vamos ver só aqui. Olha, ele tá bem numa região ali de interesse, onde ele pode ser que ele tome uma decisão, né? Se vai subir ou vai cair. Mas a liquidez aqui em cima está muito boa para venda. Essa região aqui está boa para compra. E tem essa regiãozinha aqui embaixo também. Pode ser que ele venha, né? Ele captura a liquidez desse fundinho aqui. Ainda toca nessa região aqui que provavelmente deve ter um order block. Dá para criar ó, aqui, por exemplo, né? Uma regiãozinha que ele reverteu. Então aqui já dá para criar um contexto bem legal também. Então são algumas opções aqui no USDCAD. Bora para o SHA-USD, vamos dar uma olhada. SHA-USD, ele tá
aparentemente uma correção da última queda aqui, né? Um movimento meio corretivo, mas está subindo legal. Se a gente vê aqui, né? Isso aqui é uma grande impulsão de baixa. E aí ele vem meio que mais corrigindo do que subindo expressivo, né? Mas ele pode continuar subindo até, né, voltar tudo aqui normal. Então, a gente não está muito preocupado com isso. Mas tem vários pontos aí de defesa. Ó, ele já segurou aqui nessa região. Ele tem uma outra região aqui em cima que ele pode sentir também, né? E mais no curto prazo, vamos dar uma olhada aqui. No curto prazo, vamos ver o que ele tem. Cara, ele tem esse fundo aqui que tá bem legal, né? Aqui, vou apagar um pouco as coisas aqui. Aqui em cima ele tem uma liquidez aqui que tá legalzinha também, né? E aqui esses fundos alinhados também, interessante. Então aqui pode ser que ele venha aqui, capturar essa liquidez, sentir essa região. Eu acho interessante, ainda fico de olho. Aqui como ele só beliscou, né? Eu ainda fico de olho numa captura melhor aqui. E aí subindo e confirmando um pó de alta, ainda dá para ficar de olho, né? Considerando também que tem essa região aqui, pô, região muito forte, né? E pode ser que ele toque ali, limpando bem essa liquidez. Ou a gente tem uma outra região mais abaixo aqui que tá bem legal também. Se for ver, um bloco que gerou um movimento expressivo de alta aqui, né? Então aqui ele formou o bloco, gerou um movimento expressivo de alta. Então é bem interessante. Que ele ainda não tocou. Então pode ser que ele queira vir aqui embaixo, e aí sim confirmar uma alta, tá? Eu gosto bastante dessa região aqui, ó. Vamos puxar uma POC aqui para confirmar. Ó, tá ali perto, é uma região de bastante interesse. E aqui também dá para criar uma confluência com uma Fibonacci também, uma região de 7,9, uma região bem legal. Que a gente pode ver claramente que também ele tá no movimento corretivo, né? Então ele subiu forte e ele está trabalhando no movimento corretivo. Pode ser que ele venha, né, fazer esse trabalho aqui para continuar na alta. Então, isso aqui pode ser algo bem legal também. Um negócio para ficar de olho. Então para vendas, eu vejo aqui em cima um bom cenário. Para compras aqui ou até mesmo aqui embaixo. Tá? Então a gente tem alguns cenários aí para compras aqui em cima. Para vendas aqui em cima, aliás. E compra aqui ou embaixo desse fundo aqui, que é um bom fundo de liquidez também. Então são os cenários que eu estou de olho aqui no Shao USD. Beleza? Vou deixar marcado aqui assim e aqui para nós acompanharmos. E aqui também, né? Se ele não quiser saber de cair mais, se ele reagir bem aqui embaixo, eu já fico de olho também. Fechou? O SDJPY, vamos dar uma olhada aqui. Cara, aqui eu já tenho marcado essa liquidez aqui em cima. Acho que é uma liquidez boa que veio desse movimento, ó, de 1, 2, 3, tá? Liquidez bem top. Então, para vendas, eu vou ficar de olho aqui em cima. Se ele visitar, cair aqui, já fico de olho. Beleza? Aqui tem um negócio que aconteceu bem interessante. Ó. Ele tinha essa região aqui, ele já pulou ela, né? Então, a grande chance dele querer ir buscar lá em cima mesmo. Liquidez boa para comprar, vamos ver. Ele tem esse fundo aqui, esse pavio. Ficou bem expressivo, né? E esse outro fundinho aqui. Então são os lugares que eu fico de olho em compras, tá? Ele pode querer vir aqui e formar um pó de alta. Ou aqui embaixo. Aqui também pra ficar de olho, né? E para venda só lá em cima, tá? Então se ele visitar lá em cima. E lá em cima, deixa eu ver uma coisa aqui. Ele ainda pode confluir com essa região ali que foi o começo daquela baixa, né? Olha que bacana. É uma confluência bem legal, ó. Ele captura a liquidez e ainda toca naquela região de bloco lá, né?
Pode ser bem interessante. Fechou? O USD JPY são esses cenários. Vamos ver agora áudio USD. Eita. Abriu num gapzão cabuloso aqui. Ele já está capturando a liquidez desse fundo, né? Ó. Se a gente tiver um fundo válido, ele fez um movimento de 1, 2 e renovou o topo lá, né? Então é um fundo válido, ele já está até subindo, ó. Olha como quando ele chega nessas regiões ele já vem subindo aqui, né? Olha aí, ó. Tá subindo firme num minuto. Tá vendo? Caso ele configure algo já aqui, eu já vou ficar de olho. Então, se ele vier subindo aqui e formar um POI, eu já vou dentro, porque ele tá limpando essa liquidez do fundo, né? Bem legal. Para compras ele é um bom cenário. Deixa eu ver mais abaixo o que ele tem de interessante aqui. Ele tem uma região de interesse aqui. Pode ser que ele não queira saber de compra ali, ele venha de continuar aquela alta, ele pode vir mais aqui. Eu já ficaria de olho. Por que eu fico de olho aqui, ó? Olha essa região de volume, né? O cluster de volume aqui bem significativo, tá vendo? Ó. E tem esse outra aqui a POC mais abaixo também, né? Então são regiões que ele pode reagir, né? Então, chegou aqui, eu já vou comprar? Não, vou esperar ele tocar e aí sim confirmar o interesse na alta, né? Aí sim a gente compra, tá? São cenários bem legais. Para venda, cara, tem essa liquidez aqui em cima. Que daria para pensar. Se ele capturar lá em cima e sentir, aí sim. Tá bem, o cenário para venda já não tá muito legal. O que pode ser que ele faça é, por exemplo, vamos ver aqui se a gente acha uma POC dessa região, lá em cima, ó. Tipo, se ele vir subindo fraco aqui, aí ele toca nessa região de POC, aí ele vem caindo, ele configura um bom POI de venda, fica legal. Porque o que ele vai estar fazendo, né? Ele já vai ter sentido a liquidez, ele vai estar tocando aqui na região de POC aqui, né? Que é uma região de bastante interesse, de volume e tudo mais, né? E também ele vai estar deixando, ó, um topo mais baixo que o anterior. Fica legal para pensar em venda, para daí ele vir buscar essa outra região de retração aqui embaixo. Então, uma outra opção, tá vendo? Então, são algumas opções de venda que a gente tem aqui em cima, ou caso ele crie um cenário de vir ali e cair, né? Confirmando o interesse nessa venda, deixando um topo mais baixo que o anterior. Mas realmente para compras está um pouco mais legal, né? Que ele já veio aqui embaixo, capturando. Pode ser que ele queira vir aqui também, né? Então, cenários mais interessantes aqui no áudio SD. Vamos ver o NZD, cenário bem parecido, né? O meu NZD aqui tem um topo de liquidez aqui. Vamos ver aqui. Aqui tá bonito, ó. Regiãozinha de order block, não tocou. Ele pode querer ir lá capturar. Talvez demore um pouquinho, né? Que ele tá bem longe. Mas olha onde ele já abriu aí, ó. Olha que bonito. Olha isso aí, povo. Já abriu capturando essa liquidez que nós tínhamos marcado aqui, ó. Tá? Por que essa liquidez, pô? Olha esse fundinho aí, ó. Sensacional. Tá? Então, um fundinho bem top, uma liquidez boa. Aqui ele também tinha deixado uma outra liquidez, ó. Então ele já abriu lá embaixo, arregaçando tudo, né? Então, se ele reage aqui... olha o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele já puxou, deixou um fundinho, puxou forte para baixo. Se ele puxasse forte para cima aqui, eu já compraria aqui nessa região, por exemplo. Só que, claro, ele não tá puxando bonito ainda, né? Eu teria que renovar, que nem eu mostrei aqui, né? Tipo, ó, ele tá fazendo isso aqui, né? Então não fez isso. Ele mostra a força aqui, ó. Tipo, e rompe isso aqui forte pra cima. Aí nós ia dentro, pô. Mas vale ficar de olho. Tá pertinho de configurar algo interessante. Pode ser que, por exemplo, ó, ele fez aqui esse fundinho, ele vai para cima, ele volta aqui e aí sim ele confirma para cima. Aí fica legal. Dá para pensar aqui, né? Ó, entradinha assim. Pra pegar uma respirada dele, ó, pelo menos um 3-1 lá em cima para fechar o gap. Puta. Cenáriozinho top. No NZD, USD também, tá?
Para pensar em vendas, pô, vamos ver. Ó, para vendas ele tem esse topinho aqui. Que querendo ou não, ele fez isso aqui, né? Fez 1, 2 e ele abriu lá embaixo. Então passa a ser um topo de liquidez. E mais claro, melhor cenário aqui em cima, sem dúvida, mas pode ser que ele demore. Chegar lá ou talvez não venha, né? Compras mais para baixo, ele vai ter uma região parecida com o áudio SD, né? Vamos ver aqui. Ó. E sem dúvida é uma região, né, que gerou aquele movimento de alto. Caso, né, talvez, porventura, todavia, ele vier aqui, também para pensar uma comprinha aqui embaixo, tá? Então vai estar num preço bom, vamos dizer assim, na região bem boa, né? Região de interesse de compra, tá? Por que interesse de compra? O que aconteceu aqui nessa região? Olha só. O preço travou aqui, acumulou e bum, explodiu na alta. Quem que gostou dessa região aqui? Quem que criou a ordem aqui? Os compradores, né, povo? Então, bastante sentido caso ele chegue ali. Mas ele já tá limpando uma liquidezinha aqui. Nike também, né? Eu tô só por configurar algo legal para nós aqui. Uma boa opção também para ficar de olho. Então, cenário de compra é aqui. Cenário de venda eu posso ver aqui. Ou aqui em cima, tá? Então, isso aí que eu vou analisar e aguardar para esta semana aí no Forex. Valeu! Se você curtiu a análise, se inscreve no canal, deixa o like. A ideia é trazer uma análise toda semana, quem sabe todos os dias aí, conforme a gente vê a aceitação da galera aí. Fechou? Valeu, boa semana, bom trabalho para todo mundo aí.